Nosso grupo vai falar sobre os receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Nosso grupo é composto pela Elanie, Ellen, Fabiana, Gabriela e Gabriel. Os receptores são estruturas presentes nas membranas pró-sinápticas, formadas por complexos de proteínas com sítios de ligação de neurotransmissores, que a partir de uma reação com esses neurotransmissores, permitem a entrada de íons nas células que vão causar algum tipo de resposta nela. Os receptores podem ser do tipo ionotrópico, tem a ligação direta com os neurotransmissores, consequentemente tem uma resposta bem mais rápida, ou do tipo metabotrópico, que não tem a ligação direta com os neurotransmissores e por isso a resposta acaba sendo bem mais devagar. Os receptores ionotrópicos são proteínas pós-sinápticas que contêm um sítio de ligação para cada neurotransmissor. Eles são canais iônicos dependentes de ligantes e esses receptores, eles medeiam respostas rápidas, alterando o influxo de íons através da membrana, no qual é o próprio receptor que altera a sua conformação, abrindo poros iônicos para permitir a entrada e a saída desses íons. Os receptores ionotrópicos, eles são formados por 4 ou 5 subunidades que se associam em segmentos transmembranários que se rearranjam formando um polo hidrofílico. Nesse polo hidrofílico passam cargas positivas e cargas negativas e esse polo hidrofílico também é capaz de captar ânions e cátions. Se captam ânions, a membrana vai hiperpolarizar e formar PIPs. E se captar cátions, ele vai despolarizar a membrana e formar PEPs. Já os receptores metabotrópicos, eles abrem canais iônicos também, mas não está diretamente ligado a eles. Isso acontece de uma forma indireta e ocorre a presença de um segundo mensageiro. Sendo assim, eles são acoplados à proteína G, que possui 7 transmembranas de trímero de subunidade de alfa, beta e delta, que está ligada à molécula de GDP em repouso. Eles possuem ações lentas e potencializam sinais fracos. Sendo assim, eles abrem e fecham canais. Regulam o abrimento e fechamento de canais. O mecanismo de ação dos neurotransmissores depende dos receptores. Os receptores ionotrópicos, por serem canais iônicos, eles permitem a passagem de um certo íon que irá causar alguma resposta na célula-alvo. O mecanismo de funcionamento dos receptores ionotrópicos é bem simples e muito rápido, ocorrendo todo o processo em questão de milissegundos. Os receptores ionotrópicos dependem da conexão com o ligante, que geralmente é um neurotransmissor, como a acetilcolina, por exemplo. E ao se formar essa conexão do ligante com o receptor, o canal iônico do receptor ionotrópico é aberto e os íons começam a entrar na célula. Cada receptor ionotrópico tem um ligante e um íon específico que vai entrar por ele, que vai ser os cátions sódio, potássio ou cálcio, que formam os receptores ionotrópicos catiônicos, ou o ânion cloro, que é o receptor ionotrópico aniônico. E a atração desses íons para eles entrarem pelos receptores é feita pela carga residual que existe nos receptores ionotrópicos. É importante falar que, apesar deles terem íons específicos, eles não conseguem evitar a entrada de todos os outros íons. Então, o íon específico vai ser o predominante, mas ele não vai ser o único a entrar na célula. E, por fim, o receptor faz seu papel de permitir a entrada de íon na célula. O íon vai causar uma resposta excitatória na célula se for um cátion e inibitória se for um ânion, como já foi dito pela Ellen. Agora a gente vai passar o vídeo que eu fiz do mecanismo de ação dos receptores metabotrópicos. Pode passar. Bom, eu vou explicar os receptores metabotrópicos. Aqui a gente tem uma representação de uma membrana plasmática com uma bicamada fosfolipídica. Aqui é o meio extracelular, aqui é o meio intracelular, composto pelo citosol. Aqui a gente pode ver os receptores metabotrópicos, compostos por 7 alfa-hélices e acoplado à proteína G.
Temos também duas estruturas importantes, que é o N-terminal e o C-terminal. O N-terminal fica na parte extracelular e o C-terminal na parte intracelular. E o N-terminal, ele é composto pelo E1, E2, E3 e E4, que são importantes para receber o agonista. Já o C-terminal, ele é composto por C1, C2, C3 e C4, sendo o C3 o mais importante, porque é onde a proteína G está acoplada. Ela é formada por alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. Beta e gama. Quando os receptores são estimulados, eles vão ficar em outra forma. Vão ficar dessa forma aqui. Aí, quando ocorrer uma interação com o agonista, no meio extracelular, vai haver uma mudança conformacional. Uma mudança conformacional no receptor, fazendo que C3 desacople, formando duas subunidades. Aqui e aqui. A subunidade alfa e a beta-gama. A subunidade beta-gama, que é um dímero, ela é responsável pela localização do receptor da membrana. Já a subunidade alfa, ela tem como função reconhecer tanto o receptor quanto o seu efetor. Quando a subunidade alfa se liga no seu efetor, que normalmente é uma proteína, ele faz com que haja uma fosforilação de GDP em GTP, que é guanosina difosfato em guanosina trifosfato, fazendo com que haja ativação de segundos mensageiros que vão produzir o efeito desejado. Existem mais de 19 tipos de proteína G, mas a gente vai falar somente das mais importantes. Uma delas é a GQ11, a GQ/11. A GQ/11, ela tem ação principalmente no músculo estriado para contração. A GS, ela tem ação principalmente no músculo liso, aumentando o AMP cíclico. E a GI, ela diminui o AMP cíclico. Então, enquanto a GS estimula, a GI inibe. A GQ/11 atua na fosfolipase C-beta, que é a sua proteína efetora. A C-beta, ela vai agir em um fosfolipídio da membrana, que é o PIP2, que vai dar origem a dois substratos, que são o DAG e o IP3, que possui receptores no retículo sarcoplasmático presentes nos músculos estriados. Então, quando ele acopla nesses receptores, ele estimula o efluxo de cálcio, aumentando o cálcio intracelular, consequentemente estimulando a contração do músculo. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos e funções dos receptores. Aqui nessa tabela, a gente tem os receptores ionotrópicos. Seguindo a ordem, a gente tem os receptores nicotínicos, os receptores de glutamato, que são AMPA e NMDA e kainato, os receptores GABA e glicina, os receptores de serotonina e purinas. Explicando brevemente,
Os receptores nicotínicos, eles são responsáveis pela propagação do estímulo em todos os circuitos nervosos e também pela contração do músculo esquelético, e eles podem ser divididos em 3 classes principais. Os musculares, que são localizados na junção neuromuscular esquelética, os ganglionares, responsáveis pela transmissão nos gânglios, e os do sistema nervoso central, que estão espalhados por todo o cérebro. Depois a gente tem os receptores NDMA e AMP-cainato, que estão localizados principalmente na membrana dos neurônios e das células da glia. Eles são canais catiônicos, não seletivos, e produzem respostas pós-sinápticas excitatórias. Eles são importantes para a comunicação neural, formação da memória, aprendizagem, etc. Temos os receptores GABA, que são encontrados nos interneurônios, e suas funções se diferem dependendo do tipo neural. E os receptores da glicina, eles estão distribuídos por todo o sistema nervoso central. Tanto os receptores GABA quanto os glicina são utilizados na maior parte das sinapses inibitórias do encéfalo e na medula espinhal. Quanto aos receptores da serotonina, apenas o 5-HTP3 é constituído por canais iônicos, e eles são responsáveis pelas respostas pós-sinápticas excitatórias. Já os receptores da purina, ionotrópicos, eles são distribuídos em neurônios centrais e periféricos, e nos nervos sensoriais eles têm papel na sensação mecânica e na dor. Daí no outro slide, a gente tem os receptores metabotrópicos, que são os receptores muscarínicos e de glutamato, receptores GABA-B, receptores de dopamina, receptores adrenérgicos, receptores de histamina, serotonina e purinas. Dos muscarínicos, a gente tem os receptores M1, M3 e M5, que são estimulatórios, e eles estão presentes no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, no gânglio, nas glândulas, no músculo liso e no endotélio. Eles causam o aumento da função do órgão que eles estão acoplados. Já os receptores M2 e M4, eles são inibitórios, e eles podem ser encontrados no sistema nervoso central também, nos neurônios, músculo liso e coração. Os receptores de glutamato, diferentemente dos ionotrópicos, os metabotrópicos causam respostas pós-sinápticas mais lentas, o que pode aumentar ou diminuir a estabilidade das células. Por isso, seus papéis fisiológicos são bem variados. Os receptores GABA, metabotrópicos, são GABA-B, e eles estão distribuídos pelo encéfalo, e, assim como os ionotrópicos, eles são inibitórios. Os receptores de dopamina, eles estão presentes em diversas regiões encefálicas, e a ativação deles geralmente contribui para alguns comportamentos complexos. Os receptores adrenérgicos, eles são ativados pelas cetacolaminas, a adrenalina e a noradrenalina, e seus diferentes subtipos são responsáveis por funções como contração e relaxamento do músculo liso, vasoconstricção e inibição da neurotransmissão. Já os receptores da histamina são encontrados em neurônios do hipotálamo e são responsáveis pelo alerta, atenção, e também mediam as respostas alérgicas. Bom, a maioria dos receptores de serotonina é constituída por receptores metabotrópicos. Eles são relacionados a comportamentos que incluem emoções, ritmos circadianos e comportamentos motores, além de estado de alerta mental. Por fim, a gente tem os receptores purinérgicos metabotrópicos, que são encontrados em todo o encéfalo e nos tecidos periféricos, como coração, tecido adiposo e rins. E é isso. Aqui estão nossas referências. Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, de Silverthorne, e Neurociências, de Purvis.
E foi isso. Acho que já pode parar a gravação. Né? Eu tava confusa. Eu não sabia se tinha alguma coisa